Ainda na preparação para o duelo contra o Bahia, nesta sexta-feira, a Ponte manteve as sessões de treinamento ontem à tarde para avaliação e testes no elenco que irá entrar em campo. Pelo menos uma alteração em relação ao último jogo já é certa. O volante Felipe Amaral e seu substituto Alisson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Fraga, Marcos Júnior e Moisés Ribeiro disputam a vaga no meio-campo. Quem também pode aparecer com opção para o treinador é Matheus Anjos. O meia pode ser escolhido para a vaga de Luca, que segue em tratamento e também é desfalque para a partida. Já Echaporã, que também ficou de fora contra o Novo Horizontino, volta a ficar à disposição de Hélio dos Anjos. O atacante segue treinando normalmente e viaja com a equipe para Salvador. E quem comentou sobre a partida contra o Bahia foi o volante Ramon Carvalho, um dos destaques da Macaca nessa Série B. O Bahia, com toda certeza, é um dos melhores times que tem na competição. É um time muito qualificado. Conheço bastante atleta ali que estão ali no Bahia. Mas a gente tem totais condições de ir lá em Salvador fazer um grande jogo. Acho que essa semana a gente trabalhou bem. O professor encontrou boas alternativas para a gente chegar lá e fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é os 3 pontos. Ramon também falou sobre o bom momento que vive no clube campineiro. Contratado para a disputa da Série B, ele disputou 6 das 7 partidas da Macaca até o atual momento. Quando eu fui contratado pela Ponte Preta, eu disse aqui na minha primeira entrevista que eu me considero um jogador polivalente, então nas funções de meio ali onde precisar já fiz. E vou estar pronto para poder ajudar a Ponte Preta. Onde precisar de mim, eu vou estar pronto para ajudar e se precisar em qualquer outra função além do meio de campo, eu vou corresponder. A partida contra o Bahia, válida pela 8ª rodada da Série B, acontece amanhã às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. Essa é a questão, né? O Ramon Carvalho falou aí das dificuldades do desafio para enfrentar o Bahia. A Ponte, evidentemente, vai para este jogo como o franco atirador, né? Porque o Bahia é o favorito pela campanha que vem fazendo, joga em casa, torcida a favor e etc. E ainda tem essa questão de não ter o Amaral, que vem fazendo um bom campeonato, o reserva dele, o Alisson. Também não vai jogar, está suspenso. Então, como é que fica? Qual é o meio-campo que o Hélio dos Anjos colocará para este jogo? E também tem a questão do ataque. O Luca dificilmente será aproveitado, mas a Ponte ainda segue com a expectativa de aproveitá-lo e o Echaporã pode ser que esteja em campo. Olha, Batista, nós vimos na última partida, né? Ele não contou com o Luca e nem com o Echaporã, e as peças que ele colocou realmente não renderam, né? Inclusive os que entraram durante o jogo. Então, se o Echaporã tiver condições, eu colocaria o Echaporã. Acho que até mesmo pela sequência que ele vinha tendo, né? Mesmo que seja mínimo, eu tinha percebido uma certa evolução no seu futebol, dá a oportunidade novamente, era o titular. Agora, no meio de campo, eu colocaria o Marcos Júnior, tá? Mas, né, ele tem utilizado o Fraga em alguns momentos, pode ser que venha o Fraga aí. Eu acho que o que precisa realmente da Ponte é ir para Salvador e competir, né? A Ponte vinha fazendo isso. Teve aí esse acidente de percurso aí na última partida, perdendo em casa, resultado negativo, mas a Ponte teve muitos desfalques. E nesse jogo contra o Bahia, enfrentando, como disse o Ramon ali, um dos times mais fortes da Série B, a Ponte tem problemas de escalação. E tem problema também na sua primeira linha, né? Que a hora que o Fábio Sanches se contundiu, a Ponte perdeu muito, né, com a entrada do Fabrício, e é o que tem acontecido. Eu dava oportunidade aos meninos, né? Principalmente no sistema defensivo. Olha aí, ele pinçou lá o Amaral, deu uma organizada nesse meio de campo. Da onde veio o Amaral? Da base. O Leonaldi, o ano passado, quando apareceu no time titular, arrumou o meio de campo da Ponte. Da onde veio o Leonaldi? Da base. O Thiago Oliveira, veio da base. Então, Hélio, você que é um cara que olha muito para a base, dá muita oportunidade, tá com dificuldade de escalação? Vai buscar na base, que eu tenho certeza que os meninos da base vão fazer melhor do que esses que você tem utilizado. O CH, e também não adianta a Ponte ir lá na Fonte Nova, né, na Arena Fonte Nova, e ficar o tempo inteiro atrás. Claro que não vai sair assim, tresloucadamente contra o Bahia, que aí vai tomar um saco de gols. Mas também não dá para ficar o tempo inteiro lá atrás, jogando os 90 minutos na retranca, né?
Você tem razão, mas o problema é você ter um objetivo, uma estratégia para atacar sem peça, né? Sem jogador. Eu já me arrepio todo com essa possibilidade de Fabrício e Matheus Anjos de começo de jogo. Se o Hélio dos Anjos começar com essas duas figuras, eu lamento muito, mas a prática... Ninguém perde de véspera, mas eu não escalaria de jeito nenhum, nem Fabrício na zaga, tampouco Matheus Anjos no ataque. Sabe quem eu poria no meu campo, no lugar do Amaral? Quem? O Maurício. Quem? E a Ponte não divulga quem viajou, mas um passarinho aí deu uma buzinada no meu escutador de sanfona aqui, que o Maurício pode ser a principal novidade no time da Ponte. E esse menino aí, ó, se ele jogar, ele vai dar conta. Esse menino já foi elogiado pelo Hélio, inclusive. O Gleger está 100% certo. Para colocar esse monte de jogadores duvidosos, coloca moleque para jogar. Foi assim que o Leonaldo surgiu, numa necessidade. O Thiago surgiu assim, virou... O Thiago hoje é titular absoluto da Ponte. O Amaral está aí devagarzinho, mas já se firmou. Hélio, põe os meninos para jogar, não põe esses caras cansados, mas não. Você já vai ter problema para enfrentar o Bahia lá, que já não é fácil. Sem o Luca, e ainda vai colocar jogador que a gente já sabe qual é o desempenho. Então, o Bahia é favorito, Batista. A Ponte vai ter que jogar um futebol que até agora a gente não viu jogar. E não dá também, concordo com o amigo, não dá para ficar 90 minutos lá atrás, esperando só marcando, porque aí vai ficar muito complicado. Bahia é favorito. O Maurício, ele foi integrado esta semana no elenco de profissionais. Ele pertence à base, né, e foi integrado ao elenco de profissionais da Macaca. É um atacante. Aí, meu irmão. Ele foi bem na Taça São Paulo, é meio atacante. Mas tudo bem, vamos ver. O jogo vai responder amanhã, não é não, Batista? Ele é meio atacante. Ele vai, Maurício, com certeza, dar um resultado muito bom, porque tem predicados, isso se virar, né? Não é todo jogador bom na base que vira no profissional. Mas o jogador atacante que recebeu inúmeros elogios do Hélio dos Anjos, numa entrevista aqui nesse programa, foi o Vitinho. E, curiosamente, o Vitinho ainda não teve nenhuma oportunidade. Se o Echaporã é o titular, se o Echaporã não jogar, pode ser que apareça o Maurício, pode ser que apareça o Vitinho, pode ser que apareça o Leandrinho. Aí, né, se o Echaporã jogar, ele é o titular. Então, a Ponte ainda não desistiu da possibilidade. Mas ontem você sinalizou um negócio que é verdade, é sintomático. Esse rapaz é o Ricardinho? Vitinho. Não, o outro menino. Leandrinho, que surgiu, deu entrevista ontem. O fato dele ter ido, Gleger, para a entrevista pode ser uma sinalização que esse rapaz vai jogar. Então, como diria o profeta, vamos aguardar. Ora, é o seguinte, fora das quatro linhas, né, a Ponte vive uma situação bastante complicada. Estava com as contas bloqueadas por causa de uma dívida que tem com o Doriva, quando foi técnico da Macaca pela segunda oportunidade, entrou na justiça, R$350 mil, contas bloqueadas. E eu estive lá no evento sobre o racismo, né, contra o racismo. Nós mostramos aqui ontem na tela da Band um evento que aconteceu na Prefeitura Municipal de Campinas. Futebol sim, racismo não. E lá estava o Nenê Tonholo, representando a Ponte Preta, é um dos vice-presidentes, e ele me disse que o ex-presidente da Ponte, Sérgio Cardielli, entrou na justiça com uma ação contra a Ponte Preta na ordem de R$80 milhões. O processo segue com um segredo de justiça, ninguém tem acesso, mas segundo o Nenê Tonholo, a pedida do ex-presidente da Ponte, Sérgio Cardielli, é de R$80 milhões. O dinheiro que ele colocou na Ponte agora está querendo de volta. É uma situação que a Ponte vai ter que conviver com isso, né? Porque a dívida está escriturada, ela existe e agora tem uma ação formal. Ele já tinha entrado com uma outra ação com valor menor e agora uma ação aí com o valor de R$80 milhões. Os problemas da Ponte não terminam, né, Batista? Infelizmente, o ideal seria
as partes conversarem, né? Mas isso é utópico, infelizmente, hoje. E a Ponte, além de todas as dificuldades, tem mais esse problema para resolver. O ideal seria conversar, né, Batista, para não chegar nesse ponto. Mas, infelizmente, o futuro é sombrio.